Imaginar que um indivíduo... Olá, pessoal. Então, vamos aqui começar a apresentar o nosso trabalho sobre direito à saúde, no componente, na disciplina Direito e Cidadania, coordenado pela professora Celine Nicole Martins Soares, aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. O nosso grupo ele é composto por mim, José Afonso, pela Beatriz, pela Betânia, pela Milena e pelo Victor. Dando início, fazendo uma introdução, tendo uma visão geral do nosso trabalho, o acesso à saúde de modo universal no Brasil ele foi garantido com a Constituição de 88. O artigo 5º, ele vai abordar aí a saúde ou o direito à vida como um todo, sendo a base para a gente chegar na questão da saúde, porque não tem como separar, saúde de vida. Uma coisa está diretamente associada à outra. Então, o artigo 6º, ele traz a questão dos direitos aí, sociais, um deles é o direito à saúde, então dando base aí para a gente discutir, trazer essa temática da saúde. Não tem como também abordar a saúde sem discutir seguridade social, e essa Constituição, ela também vai abordar isso. Em seu artigo 200, a Constituição de 88, ela traz aí toda a orientação com relação à gestão, aos entes públicos, às esferas, tudo que tem que ser feito com relação à regulamentação da saúde. Então, esse artigo e mais alguns outros, eles foram fundamentais para fundamentalizar o SUS, que ele foi criado na década de 90, mas a base para a criação do SUS foi com a Constituição Federal de 88 e tudo que ela traz. Então, pensar em saúde é pensar em vida. Então, o direito à saúde, ele é diretamente um direito à vida. Não tem como também imaginar, pensar ou trabalhar com a questão da saúde sem imaginar a integridade física e corporal. Então, no cenário brasileiro, quando a gente pensa na quantidade de homicídios que existe, na quantidade de tipos diferentes de violência que o país enfrenta, na questão da violência no trânsito, em todas as mortes e lesões corporais que são geradas todo ano no Brasil com relação a isso que eu acabei de citar, a gente também tem que trazer à tona a questão da saúde, porque não há boa saúde, não há garantia da saúde se a gente também não trabalha esses outros pontos, como, por exemplo, de homicídios, de violência e de acidentes de trânsito, que são problemas sérios no Brasil. Então, contextualizando, pensar em saúde é também pensar em integridade física e corporal. E o artigo 1º da Constituição, no seu inciso 3, ele trabalha também essa questão da dignidade da pessoa humana. Por quê? Não tem como também eu separar saúde, dignidade e imaginar que um indivíduo vivo, para ele estar vivo, ele tem que ter boa saúde. E no questão social, pensando muito no aspecto do ser humano, essa vida ela tem que vir abarcada de dignidade. No canto aí da tela, no canto direito, tem a capa da Constituição de 88 e ali embaixo o Ulisses Guimarães levantando aí a Constituição que tinha acabado de ser proclamada. Então, ou seja, se eu for pensar em saúde, em vida, eu tenho que pensar na dignidade humana. E aí a gente abre, então, para que a gente faça junto, ao longo da apresentação do nosso trabalho, a reflexão. Será que na conjuntura atual do Brasil, com essa ainda ampla desigualdade, num cenário caótico de pandemia, será que o direito à saúde ele tem sido garantido na prática? Será que ele consegue sair do campo teórico da Constituição e das suas instituições e ele está sendo aplicado no dia a dia, na prática e na situação atual? O conceito de saúde de doença reflete a conjuntura social, histórica, econômica, política e cultural vigente em um período de tempo. Então, saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá de diversos aspectos, como a época, o lugar, a classe social, valores individuais, concepções científicas, filosóficas e religiosas vigentes naquele período. A concepção de saúde de doença recebeu construções de significado através do tempo. Um deles deu-se a partir do Renascimento, que é o modelo de medicina científica ocidental ou biomédica. Este modelo, ele teve enfoque na explicação da doença e passou a tratar o corpo em partes cada vez menores, reduzindo a saúde a apenas um funcionamento mecânico.
é um modelo extremamente cientificista, tendo uma visão unidimensional da doença. Já o conceito, já no século XX, né, foram surgindo novas formas de se pensar em saúde. Entre elas, podemos citar o conceito estabelecido pela OMS em 1948, no qual saúde é o estado do mais bem completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Esse conceito, ele foi muito importante até para quebrar com o modo de pensar em saúde somente como a ausência de doenças, como o mecanicismo trazido pelo modelo biomédico. No entanto, foi uma concepção muito vaga e inatingível de saúde, muito idealizada, sendo, desse modo, inatingível. Assim, esse conceito não poderia ser utilizado para a organização de serviços de saúde, por exemplo. Além disso, outra preocupação é de que o conceito permitiria abusos por parte do Estado, que interviria na vida do cidadão, sob o pretexto de promover a saúde. A Conferência de Alma-Ata foi uma conferência internacional de assistência primária à saúde, realizada na cidade de Alma-Ata, em 1978. Entre muitos pontos discutidos e sob uma visão socialista da época, destacaram-se a importância governamental e a participação da comunidade no planejamento da saúde. Nessa conferência, foram traçadas estratégias baseadas nos seguintes pontos. 1. As ações de saúde devem ser práticas, execuíveis e socialmente aceitáveis. Devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias. Portanto, disponíveis em locais acessíveis à comunidade. E a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do sistema de saúde. E 4, o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da região e do país. Esse foi um passo importante na estruturação dos serviços de saúde, uma vez que, por essa lógica, os serviços primários passaram a representar a porta de entrada e a base para os sistemas de saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1986, foi um marco brasileiro no modo de se pensar em saúde e em se organizá-la. Entre os temas debatidos nessa conferência, podemos ressaltar a saúde como direito. Nessa conferência, adotou-se o seguinte conceito de saúde. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Esse modelo, esse conceito, na realidade, é atualmente um dos mais aceitos em relação à saúde, no qual saúde é uma condição que depende dos determinantes sociais, depende também de aspectos biopsicossociais, ampliando, desse modo, a visão da saúde em relação ao modelo bioético e tornando algo mais palpável em relação ao conceito da OMS, considerando o ser humano como um organismo inserido numa sociedade, não apenas como um organismo humano, como uma máquina a ser consertada. A Lei 8080 é a lei que dispõe sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde, anteriormente citada, assim como a Conferência de Alma-Ata, contribuíram para o desenvolvimento dessa lei, reafirmando a saúde como um direito do cidadão e como dever do Estado, corroborando o que já estava disposto na Constituição Federal de 1988. Então, nesse momento, a gente vai fazer um apanhado histórico do direito à saúde nas constituições brasileiras a partir do século XIX. Inicialmente, é bem importante ressaltar que a Constituição de 1988 ela foi uma grande revolução quando a gente pensa no direito à saúde pública, uma vez que ela colocou, então, esse direito à saúde como um direito subjetivo público, que significa que o sujeito seria detentor desse direito e que o Estado estaria incumbido de cumpri-lo. Além disso, ela também inseriu de forma inaugural o direito à saúde no grupo dos direitos sociais,
o que determinou então que os indivíduos fizessem usufruto desse direito em condições de igualdade. O Estado ele também passou a ser o responsável pela garantia da saúde do cidadão e da coletividade, através do emprego de políticas públicas, sociais e econômicas. Apesar disso, ainda, a responsabilidade do próprio sujeito para com a sua saúde e a saúde do coletivo foi mantida, de tal forma, então, que o cuidado com a saúde seria, entre aspas, compartilhado entre esses dois seres, o Estado e o indivíduo. A garantia à saúde também, ela vai ocorrer, portanto, por meio da redução do risco de doença e de outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nas constituições anteriores, em contrapartida, principalmente no século XX, o acesso à saúde pública estava muito atrelado à previdência social, o que culminou em uma dependência completa de serviços de filantropia ou de iniciativas privadas para aqueles que então não preenchessem esses requisitos trabalhistas mínimos. Na Constituição de 1824, existiu uma garantia de socorros públicos aos cidadãos, o que foi disposto no seu artigo 179. Essa garantia de socorros públicos ela foi suprimida na Constituição de 1891. Entretanto, essa última ela introduziu uma leve e indireta proteção sanitária quando ela mencionou segurança individual em seu artigo 72. Mesmo assim, ainda não existiu uma referência à saúde pública enquanto um termo, como foi observado na Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1934 ela também foi muito importante na construção do direito à saúde pública no Brasil, porque ela ampliou o rol dos direitos individuais e políticos e ela atribuiu competência concorrente tanto à União quanto aos Estados para cuidarem da saúde e da assistência públicas. E foi a partir dela que o caráter do acesso à saúde pública ficou atrelado à previdência social, porque ela garantiu assistência médica e sanitária aos trabalhadores e gestantes, o que deixou desse modo uma grande parcela da população desassistida. E uma informação importante é que essa Constituição de 1934 ela é dita como aquela que conferiu o maior tratamento ao tema da saúde pública até a Constituição de 1988. Na Constituição de 1937, então, foi mantida aquela obrigatoriedade da legislação trabalhista proteger a saúde dos trabalhadores, como a gente pode observar no seu artigo 137, e o qual também cita um período de repouso antes e depois do parto às gestantes, algo que se assemelharia então à licença maternidade que existe atualmente. E além disso, ela restringiu essa competência legislativa quanto à saúde apenas à União, e ela deixou aos estados apenas a possibilidade de delegação, o que foi determinado no seu artigo 16. A Constituição de 1946 ela foi basicamente neutra no que diz respeito ao direito à saúde, porque ela manteve um texto bem intermediário acerca do tema, se comparado às constituições anteriores. No entanto, um ponto bem importante contido nela foi a garantia do direito à vida, que é amparado no seu artigo 141. A Constituição de 1967, ela manteve então a competência da União para legislar sobre saúde, como foi observado anteriormente, e também ela passou a assegurar a assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva não apenas ao trabalhador, mas também à sua família. Então ela abrangiu um pouco o direito à saúde populacional no Brasil, mas ela ainda estava muito restrita às pessoas que atingiam aqueles requisitos trabalhistas. Então, agora abordando de forma mais abrangente a própria Constituição de 1988, o direito à saúde ele foi contemplado no rol dos direitos fundamentais da pessoa humana, constituindo dessa forma a cláusula pétrea, o que significa que esse dispositivo constitucional, então, ele não pode ser alterado nem mesmo por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, principalmente devido à sua relevância no contexto coletivo. No artigo 196 da CF de 88, então, ela determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No artigo 197, ela demonstra ações e serviços de saúde qualificados como de relevância pública, e nos artigos 198 e 200, ela indica princípios de igualdade, universalidade, solidariedade e liberdade, observados nos dispositivos constitucionais que regulamentam o Serviço Único de Saúde. E por fim, a Constituição de 88 ela ainda vai assegurar alguns outros instrumentos de manutenção da saúde pública, como por exemplo saneamento básico, saúde ambiental, distribuição de medicamentos, tutela do direito à saúde e financiamento da saúde.
Ela também ainda vai associar o conceito de saúde a políticas públicas, bem-estar social e princípios de igualdade, universalidade e solidariedade. Além disso, ela vai determinar que cabe ao Estado, então, regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde. Bom, então, com tudo que foi dito, é indubitável a importância da atuação do Estado no direito à saúde. E, como já disse também, o artigo 196 atribui a saúde como um dever do Estado, devendo ele garantir esse direito a todos os cidadãos. O Estado ele garante a saúde através do SUS, mas também dá liberdade para a atuação dos setores privados, que podem atuar tanto de modo complementar quanto suplementar. E por isso existem 3 vertentes na estrutura do sistema de saúde: a saúde pública, complementar e a suplementar. A saúde pública é uma rede pública de saúde concretizada pelo Sistema Único de Saúde e na Lei 8080 de 1990, nos artigos 5º e 6º, atuam com objetivos e campo de atuação. A promoção, a prevenção e a proteção à saúde, então, são os principais objetivos do SUS, e os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, são alguns dos campos de atuação do SUS, o que é muito importante ressaltar para que a gente quebre aquele paradigma de que o SUS atua somente na atenção básica, quando na verdade ele atua de forma direta e indireta em diversas formas da nossa saúde. A saúde complementar é respaldada no artigo 199, onde diz que as instituições privadas poderão participar de maneira complementar por meio de convênios e contratos firmados com a administração pública, devendo seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Mas como isso funciona na prática? Um exemplo disso seria um paciente que necessita de um procedimento de alta complexidade que a instituição do Estado não suporta. Ele, então, é encaminhado para a instituição privada conveniada ao SUS, onde lá ele vai receber todo o tratamento necessário e vai ser coberto pelo governo, já que isso estaria tendo um convênio com o SUS, né? Ele age, então, como uma extensão da administração pública em locais com serviço insuficiente e é essencial para a saúde de qualidade. Na saúde suplementar, ela atua como uma assistência à saúde à livre iniciativa e na Lei 9.656 de 1998 diz que a introdução do conceito legal de plano privado de assistência à saúde é responsável pelos 2 níveis de regulação, econômico-financeiro e assistencial, o que dá total autonomia à saúde suplementar para que ele cobre pelos seus serviços. Os serviços, então, eles são privados fora do âmbito do SUS, o que é diferente da complementar, uma vez que a complementar deve seguir as diretrizes do SUS e a saúde suplementar, ele pode ter esse serviço privado fora do âmbito do SUS. Bom, então, com relação aos modelos teóricos importantes para a saúde no Brasil, nós escolhemos 3 nomes: a Dahlgren Whitehead e o Popper. É claro que a gente sabe a importância e a relevância de tantos outros estudiosos e pesquisadores que, de alguma forma, contribuíram para esse desenho da saúde no Brasil que temos hoje, mas escolhemos esses 3 nomes que são muito relevantes e que, de alguma forma, representam o que temos hoje de estrutura de saúde. Os 2 primeiros nomes, Dahlgren e a Whitehead, trabalharam juntos, ambos da Universidade de Liverpool, e a ideia deles é juntar, né, todas as informações, desde aquelas que são individuais, né, e até aquelas que são, que representam o macro, que é a relação do indivíduo com toda a sociedade. A isso damos o nome de determinantes sociais, e a ideia desses 2 pesquisadores era explicar as desigualdades sociais na saúde, levando em consideração outros aspectos. Então, desenvolveram juntos esse modelo social de saúde, esse diagrama, e se vocês observarem bem ao centro, você vai ver que os dados, né, pessoais, idade, sexo e fatores hereditários, como importantes na determinação da ocorrência de doenças,
Mas outros, né, em camadas vão surgindo outros fatores que são muito relevantes. O estilo de vida de cada indivíduo, as redes sociais e comunitárias, as condições de vida e de trabalho, e, por último, não menos importante, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais a que esses indivíduos estão inseridos, né, submetidos. Então, esse modelo foi criado em 1991, e a ideia de levar essa em consideração os microdeterminantes, como eu já havia mencionado, né, o que são fatores individuais, conhecer todos esses microdeterminantes e associar com os macrodeterminantes, ou seja, tudo aquilo que envolve as relações do indivíduo com o ambiente, com as redes sociais. A partir desse momento, a partir do momento em que eu consigo compreender esses dois universos, o micro e o macro, eu posso, então, identificar problemas e elaborar políticas e legislações que possam garantir esse acesso universal, garantir equidade, no que diz respeito ao acesso, né, ao direito à saúde. E aí, ainda baseado na teoria desses dois pesquisadores, a gente pode identificar a influência do trabalho deles, a influência direta no Brasil. Claro que teve uma influência no mundo inteiro, né, mas trazendo essa influência para o Brasil, então, em 2006, foi criado a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, a CNDSS, que visa justamente compreender as causas sociais de iniquidade, produzir conhecimentos, né, ou seja, eu capto essas informações, eu produzo conhecimentos a partir delas sobre os determinantes sociais de saúde, e aí, a partir do momento em que eu conheço esses problemas, eu posso fazer as políticas e programas de intervenção, né? É claro que quando a gente vai a fundo nesses projetos, ainda existem outras etapas, como, por exemplo, as testagens, para saber se, de fato, os programas e as intervenções estão sendo efetivas, né? Mas o importante é sempre pensar na influência desses pensadores, desses pesquisadores, no nosso modelo de saúde. E aí, partindo para o último nome, né, que escolhemos para discutir, tem, então, a teoria do Popper, né, a intervenção social. Esse filósofo austríaco é muito conhecido pela sua, né, posicionamento em relação à filosofia da ciência, que ele defendia o princípio da falseabilidade ou refutabilidade. Essa filosofia, né, dele prevê que não há que o conhecimento é frágil, que ele é mutável e que, por isso mesmo, não tem como estabelecer verdades absolutas e medidas absolutas. Todo o conhecimento dele, né, a partir das pesquisas que fizemos, a gente percebe aplicação na economia, no direito, na saúde também, e sempre ressaltando essa ideia de que qualquer intervenção, quando ela é feita de forma dogmática, né, quando ela é feita de uma intervenção abrupta, ela acaba ferindo a democracia. Então, o modelo de saúde também se vale dessas ideias de Popper. E a ideia dele, que é aquela que a gente consegue observar mais próxima do universo da saúde, é a tecnologia social gradual. Por que a gente escolheu falar um pouco sobre essa teoria do Popper? Porque ela vai muito ao encontro daquilo que estamos vivendo hoje. Essa mutabilidade do sistema de saúde, essa mutabilidade das políticas de saúde, principalmente no contexto de pandemia. Então, de acordo com essa tecnologia social gradual, o nome gradual é justamente pelo fato de que ele defende planos muito mais simples, factíveis e contínuos. A ideia é que esses planos simples, né, eles substituam aqueles planos totalitários que se dizem certos, mas que não levam em consideração a mutabilidade da ciência e das próprias relações humanas. Factíveis, porque não faz nenhum sentido elaborar programas que sejam tão complexos que não saiam do papel, e contínuos pelo fato de que identificar o erro em um programa inicialmente, em um programa mais simples, em um projeto mais simples, ele não descaracteriza, ele não tira a validade desse projeto.
A ideia é justamente aprender com os erros, e a ideia é de que, a partir disso, a partir desse processo, os erros não sejam cometidos novamente. Então, para Popper, as mudanças sociais, elas precisam da participação do povo, e é por isso que é importante não estipular e nem impor medidas de forma, né, autoritária. E aí a gente se lembra das conferências e da participação da comunidade, que isso já é uma realidade, né, nas decisões de saúde, tanto nas esferas municipais como estaduais e federais. O fortalecimento da democracia, que acaba tendo uma ligação com isso que eu acabei de falar, redução das desigualdades e dos sofrimentos sociais, e o aprendizado com o erro, como eu já havia mencionado. Então, quando eu penso em Popper, eu penso também nessa influência que ele causa nos dias atuais. Pode voltar, por favor. A influência dele nos momentos atuais em que estamos vivendo tem muito a ver com essa frase: não sabemos, só podemos conjecturar. Nesse contexto de pandemia, em que temos só incertezas e que a cada dia tem um protocolo diferente, uma medida diferente, tudo isso se aplica muito à teoria do Popper, né? É um momento de muita instabilidade e que se aplica de forma muito completa às teorias desse filósofo. Por fim, a gente viu como que o conceito de saúde e a aplicação dele variou ao longo da história, né, no mundo e com certeza aqui no Brasil. A definição de saúde é uma questão muito complexa, né, muito ampla. Ela vai para bem além do conceito biológico, do conceito genético. Aquele modelo que a colega Betânia mostrou, que vai considerar os fatores socioambientais, econômicos, filosóficos, culturais, tudo que envolve o estilo de vida ali do ser humano, do seu grupo, da região onde ele mora e tudo mais. Então, tudo isso acaba interferindo na saúde, na qualidade de vida, na dignidade humana. Então, a gente viu também que antes da Constituição de 88, tanto nas outras constituições como as mudanças que tiveram aí paralelas a elas, a gente teve no começo ali basicamente uma ausência total do Estado ou do Império com relação à saúde. Depois partimos para um modelo mais sanitarista, aí vamos rememorar aí a revolta da vacina, ou a questão da higienização da cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade tinha fama internacional de ser uma cidade muito suja, né, uma cidade a qual você podia contrair diversas enfermidades, que o ar dela era extremamente contagioso. Aí a gente avançou, ali durante principalmente o governo de Getúlio Vargas, para um modelo que já dava alguma assistência, mas que ainda estava longe de ser integral para todo cidadão brasileiro. Depois a gente teve uma assistência à saúde muito vinculada à previdência social, a quem tinha carteira assinada, então os muito ricos pagavam pela saúde. Aqueles que trabalhavam, que tinham carteira assinada, tinha uma assistência por parte aí da gestão pública, né, por parte dos nossos recursos aí que eram coletados. Mas uma massa ainda grande da população brasileira ficava à margem desse direito, ou principalmente do acesso à saúde. Então, a Constituição de 88, ela realmente veio coroar a saúde como um direito de todos. Então, a gente vê aqui no nosso canto esquerdo, que a saúde ela tem que ser aplicada de modo universal, ela tem que ser feita de modo integral. Então, nas 3 esferas da saúde, né, na assistência primária, secundária e terciária, caso a pessoa ou o paciente precise, ele deve ter acesso, e ela tem que ser fornecida também com equidade, né, porque somos diferentes, a gente tem, né, várias classes sociais no Brasil, e cada uma vai demandar uma assistência diferente. Então, buscar esses 3 pilares aí, esses 3 princípios do SUS, eles são fundamentais, e quem deu base para isso foi a Constituição de 88, e o aspecto dela da saúde foi conquistado com base em muita luta, nos movimentos que ocorreram, né, anteriormente, todas as conferências nacionais da saúde, o movimento da reforma psiquiátrica. Então, tudo isso contribuiu para a gente ter hoje, via SUS e via nossa própria Constituição, uma garantia à saúde, nem que seja ou nem que tange ao papel, extremamente boa.
tá? Então, o SUS, a gente viu agora também com a pandemia, como que ele é um sistema importante. Muitos de nós, brasileiros, acabava que, seja por um consenso, né, do dia a dia, questionava o SUS ou criticava o SUS, e no fundo a gente tem um SUS, apesar de todos os problemas, principalmente de gestão pública no Brasil, a gente tem um sistema único de saúde que está muito à frente, inclusive, do modelo americano, né, porque nos Estados Unidos a saúde é basicamente aí de esfera privada, tá? A gente tem que melhorar o nosso SUS. Porém, o SUS ele não precisa trabalhar sozinho, como outra colega explanou. Então, a parceria público-privada, e muitas vezes ela se faz extremamente necessário, como a gente está vendo agora com relação à pandemia. Não só ações do SUS para o sistema privado, mas também do sistema privado para o SUS, de tão complicada que está a situação, né? Então, essas políticas que vão atender a questão da garantia do direito à saúde, que é o tema-chave do nosso trabalho, elas têm um fundo muito social, fundo econômico. A gente está vendo a questão do auxílio, como que ela é importante, porque via auxílio as pessoas mais pobres conseguem minimamente se alimentar, e ao se alimentar elas estão garantindo uma saúde um pouco melhor. Então está tudo interligado, está tudo aí entrelaçado, como se fosse uma grande teia de aranha, tá? Isso busca a redução de desigualdades, do sofrimento, o aprendizado, né, com base nos erros, como a colega Betânia também acabou de falar. Então, por fim, essa outra imagem aqui que eu busco, com relação a essa saúde integral, é extremamente importante a participação da comunidade. Então, as mudanças, as adequações necessárias, elas não podem vir só da gestão ou só dos teóricos, dos técnicos que a gente vai ouvir, mas a comunidade ela tem que participar junto e haver uma grande descentralização da saúde, porque o modelo atual que a gente tem no Brasil, ele é muito bom, é um modelo baseado na educação básica, na atenção primária à saúde, a exemplo do modelo inglês, e o modelo inglês, por não sofrer tanto com relação ao subfinanciamento e a outros pontos, ele traz uma saúde para a população, né, um acesso à saúde extremamente bom. Então, a gente está caminhando para isso, a gente já tem as bases para isso, e isso quem garante é a Constituição Federal e, por consequência,